ao anjo da igreja, o pastor Wanderson Amorim, que gentilmente cedeu esse espaço para que a gente pudesse fazer essa linda campanha. Meu pastor, muito obrigado. A minha gratidão por esse espaço cedido, por essa oportunidade de reviver momentos tão gloriosos. Eu agradeço do fundo da alma do meu coração essa oportunidade, juntamente com a irmã Fernanda, né? Excelentíssima senhora, primeira dama da igreja. Eu gostaria de agradecer, e não poderia deixar de agradecer também todos os outros da igreja, os diáconos que gentilmente fizeram essa campanha, ajudaram a gente, o evangelista Felipe, que tão gloriosamente preparou esse som abençoado, né? E eu queria agradecer, Felipe, por essa disposição linda e maravilhosa. Não poderia deixar de agradecer o irmão Altino e a irmã Guiomar, que também fizeram parte dessa linda campanha, nos acompanhando nos evangelismos maravilhosos. E eu não poderia deixar de agradecer também a irmã Denise. Ó, Denise, como você é bênção, você é especial para Jesus e para Deus, juntamente com seu esposo Leandro, que está aqui também na igreja, né? E aí eu começo a agradecer a todos, né? Porque eu fico feliz e fiz o levantamento e quero falar, né? No primeiro domingo nós tivemos na casa da família Keila. Família Keila, tem alguém? Se tiver alguém aqui, vamos levantar as nossas mãos. Teve a irmã Sueli, a irmã Karina e a irmã Natália, e também a irmã Ana. Por essas primeiro domingo. Depois nós entramos na casa da irmã Marcela, da irmã Silva e da irmã Juliana. Se estiver aí, pode levantar a mão. E queremos agradecer, em nome de Jesus. Hoje é dia de agradecimentos, amados. Eu estou com meu coração transbordando, assim como a minha esposa falou, de agradecimento, né? Tivemos o irmão Cauã e a irmã Tayane. E depois nós tivemos a irmã Macarli e a Daniele gestante. Tivemos também a irmã Bezinha, né? E eu tenho que agradecer também a família do irmão Charles, que não perdeu um culto. Esse homem não perdeu um culto, juntamente com a sua excelentíssima esposa, irmão Charles. Toda vez que eu entro nessa igreja e vejo você, meu coração transborda de alegria. Obrigado pela sua presença. Eu não sei se eu deixei de agradecer outras pessoas, agradecer as crianças, agradecer os músicos dessa igreja, que tão gentilmente trabalharam para que essa igreja fosse uma bênção. Amado, obrigado, hein? Você que está na portaria também é uma bênção. Irmão Altino, uma bênção. E assim eu agradeço. Também não poderia agradecer a minha família, né? A família foi bênção do Senhor. Pastora Helena, que Deus tocou no coração dela que ela financiasse todos os custos dessa campanha. Então a campanha tem custos, amado, para chamar os pregadores. Então a gente precisa entender que existem os custos. Mas Jesus colocou no coração dela que ela pudesse fazer essa campanha de bom coração. Eu tenho certeza que as bênçãos já estão chegando, né? Porque Jesus ele é fiel para retribuir. E também gostaria de agradecer minha amada e linda e gloriosa esposa. Nasceu primeiro no coração dela essa campanha. Ela que me chamou e convenceu a família. Meu amor, eu te amo. Obrigado. Nós conseguimos e agradecemos essa linda vitória. Hoje é um dia de vitória, amados. Hoje é um dia de vitória. E amados, eu gostaria de falar agora o tema da minha pregação que o Senhor colocou no meu coração. Você vai olhar para o crente do seu lado e vai dar o seu sorriso mais lindo e vai falar assim: o escolhido não tem escolha. Vamos lá, 1, 2, 3. O escolhido não tem escolha. Dá um sorriso lindo, dá um sorriso lindo para Jesus. Oh, glória. Amados, não tem jeito.
escolhido não tem escolha. Se você está aqui nessa noite, você é um escolhido, amado. Você é um escolhido de Jesus. E nós vamos ler aqui a passagem que o Senhor colocou no meu coração. Livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 1. Vamos até o versículo 5. Aleluia, Jesus. Hoje é dia de glória. Eu agradeço ao meu Deus por estar aqui, porque eu tenho certeza que o Senhor tem coisas lindas preparadas para a minha vida. Louvado é nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Ponto. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias dele. Ô glória! Aleluia, Jesus! É forte, é forte. Eita glória! Jesus é bom. Vamos continuar. Amados, nós vamos falar sobre a vida de José. José, meu amado, foi um filho de Jacó que teve uns momentos difíceis na sua vida. Vamos descer. Glória a Deus, Jesus amado. É forte. Glória a Deus. Então nós temos a história de José. José foi um garoto, um menino que saiu da cova. Ô glória! Acho que eu vou ficar por aqui mesmo. Aleluia, Jesus. Será que está funcionando? Aleluia. Eita glória. Aleluia. Amados, isso é só um aperitivo, porque coisas grandes estão chegando aí. Em nome de Jesus. Jesus, obrigado, Jesus, por voltar essa luz. A gente poderia murmurar a falta da luz, né? Mas a gente vai agradecer. Em nome de Jesus. Então, na história que nós vamos falar, nós vamos passear na vida de José, um garoto, um menino, que passou tantas dificuldades, mas que saiu de uma cova, de um poço, e se tornou o governador do Egito. Saiu de uma prisão e foi valorizado por Faraó. Foi exaltado por Faraó, porque tinha um propósito. Louvado é nosso Jesus Cristo. Mas eu não poderia deixar de falar também da história de José, para que você possa tentar entender as qualidades de José, e nós vamos passear nas qualidades de José durante essa pregação. Teremos que falar sobre Jacó. Jacó foi um dos heróis da Bíblia, foi um dos homens de Deus que nasceu, e quando ele nasceu segurando o calcanhar do irmão Esaú. E aquele ato profético, muitos falam que ele era, o significado do nome de Jacó é enganador, usurpador, mas isso está totalmente errado. O significado é aquele que segura o calcanhar. Mas durante a vida de Jacó, ele passou por momentos muito difíceis e tentou passar na frente com os desígnios de Deus. Ele e sua mãe Rebeca bolaram um plano para enganar o seu pai Isaac. E aí eu gostaria de falar com os irmãos que essa atitude de às vezes nós não deixarmos as nossas vidas na mão de Deus, ela tem consequências terríveis nas nossas vidas e às vezes nas nossas gerações. E Jacó, nessa decisão que ele tomou, no momento de tentar buscar a bênção,
ele se passar pelo seu irmão Esaú, trouxe consequências terríveis. Mas o que eu vejo na vida de Jacó é uma coisa extremamente importante também. A atitude dele foi errada, mas a característica de Jacó era uma característica tremenda, uma característica que devemos imitar. Ele tinha um sentimento de reino, ele tinha um sentimento de aliança, amados. Quando nós estamos na igreja, nós precisamos ter e sentir esse sentimento de aliança. Esse sentimento de aliança é o que nos faz hoje estarmos aqui nesta casa, acreditando nas promessas, acreditando que Deus é poderoso para cumprir maravilhas, sinais e operar milagres nas nossas vidas. Aquele homem, ele nasceu entendendo a promessa do seu avô. Em Gênesis capítulo 12, Deus faz uma promessa a Abraão. Ele pede para Abraão sair. Abraão, sai da tua terra, de junto da tua parentela, e vai para uma terra que eu te prometi, que eu te mostrarei. E lá eu te abençoarei e te farei grande. Eu te farei grande nessa terra, e aqueles que te abençoarem, eu te abençoarei, e aqueles que te amaldiçoarem, eu te amaldiçoarei. E sobre ti todos os povos da terra serão abençoados. Aleluia. Então essa era a promessa que Jacó ouvia, e ele lutava por isso, e por isso ele tentou passar na frente de forma equivocada, e por isso ele teve que sair correndo para as terras distantes do seu tio Labão. Chegando lá, ele se encanta por uma moça, uma pastora de ovelhas, chamada Raquel, e ele logo se encanta e pede a mão dela ao seu tio Labão, que seria seu sogro. E foi feita uma proposta para Jacó que ele trabalhasse 7 anos. E ele começa a trabalhar 7 anos, e na noite de núpcias, como era costume na época, a mulher colocava um véu, e naquele véu eles passaram a perna. Alô? 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 Passaram a perna. Não, tá ok. Passaram a perna nele, em Jacó, e colocaram a sua filha mais velha, chamada Lia ou Leia, para casar-se com Jacó. Então, amados, eu volto de novo na trajetória de Jacó, porque tudo aquilo que você faz que não está na direção do Senhor, tudo aquilo que você faz que não é da vontade do Senhor, tudo tem consequências. E aí começam as consequências de Jacó. Ele se sente ofendido, usurpado, mas ele tinha enganado, e ele foi enganado. Olha como a vida é. E o que aconteceu? Naquele momento ele exige, porque ele era apaixonado por Raquel, e ele exige, e Labão faz como uma penhora, cede a vida de Raquel, mas ele teria que trabalhar mais 7 anos. E ali começa a vida de Jacó. E nesse momento ele é casado com 2 mulheres, e ele tem vários filhos. Então começa ali uma guerra entre mulheres, uma guerra de úteros. E Lia, que era uma mulher que tinha muitos filhos, começa a sua trajetória, e ela tem 4 filhos: Rubens, Simeão, Levi e Judá. O que Raquel faz? Ela fala: opa, não posso ficar para trás nessa corrida. Ela cede sua serva Bila, e Bila tem Dan, Naftali. Lia falou: opa, não vou ficar para trás. Cede sua serva Zilpa.
e que dá os filhos de Gade e Azer. Gade e Azer, filhos de Zilpa. E depois Lia tem mais 3 filhos com Jacó: Isacar e Zebulon. E ainda tem Diná, a única filha de Jacó. Alguns falam que ela teve mais uma filha, 14 filhos, mas a Bíblia nos relata Diná. E aí a palavra nos fala que Deus se lembrou de Raquel. Deus é especialista em retomar caminhadas. E se você reparou bem nessa história, ela começa assim, nesse versículo, é lindo. Esta é a história de Jacó, ponto. Tendo José 17 anos. Como Deus é especialista, Ele dá uma consequência pesada para Jacó, mas recomeça, porque Ele é o dono da história. Ele é aquele que tem o trilho nas suas mãos. Ele não tem e não deixará o controle nas mãos de ninguém. Ele tem o controle dessa história. E a partir dali Deus se lembra de Raquel e abre a madre, porque ela era estéril. Ela era estéril. E é muito lindo que ela dá José para Raquel e Jacó. E é muito lindo que Jacó começa José começa aquela história. A Bíblia nos relata a partir dos 17 anos. Ele é um garoto que ele nasce nesse turbilhão, nessa guerra familiar. Eu não sei qual é a sua vida, se você participa de uma guerra familiar ou se você participou, mas é duríssimo. E o que é lindo na história de José é que ele não, em momento algum, ele murmura ou ele reclama. Ele simplesmente vive. E a história nos fala que Jacó tinha uma predileção por José, ao ponto de fazer uma túnica talar. E o que é uma túnica talar? Túnica talar é uma túnica que de mangas compridas e que cobre as pernas. E algumas versões falam que essa túnica era colorida. Meus amados, túnica colorida naquela época era uma raridade. Geralmente as roupas eram cores de animais, de peles de animais. Não existia cor. Cor era para quem tinha um certo recurso ou tinha uma influência. E Jacó, ele tinha posses. E ele tinha uma predileção pelo seu filho. Em determinado momento, eu vou tentar acelerar por causa do tempo, porque a história de José é uma história bem longa, né? Mas eu preciso trabalhar a mensagem aqui. E a primeira mensagem que eu falo para vocês, meus amados, é que você, se você quiser anotar, ou se quiser guardar as mensagens que o Senhor deu para a minha vida, para passar para a igreja, você pode começar a lembrar. Você não é fruto do meio que você vive. Essa é a primeira informação. Eu não sei se um dia você foi taxado, se você sofreu um bullying do meio, alguém te acusou e falou assim: você é fruto do lugar que você vive. Você é fruto de Vila Graúna. Você é fruto de Terra Vermelha. Eu sou de Terra Vermelha hoje. Você mora em Vila Graúna, você mora em Terra Vermelha, você mora em Barra Aparecida, que está tiroteio, que está isso, que está aquilo. Então a pessoa te olha de cima para baixo. Nunca aceite isso, meus amados. Nunca aceite, porque se Deus te escolheu, você é um escolhido do Senhor. Você não deve nada a ninguém. E o seu Deus tem uma trajetória para a sua vida. Então você não é fruto do meio que você vive. Guarde isso na tábua do seu coração. E a história continua. E certa vez Jacó pede para que José vá de encontro aos irmãos que estão no campo. E José percorre uma caminhada de 100 quilômetros, 80 quilômetros. Ele acha um viajante e fala: olha, eles estão a 20 quilômetros aqui. Ele percorre
sua túnica, linda e maravilhosa, e lá eles encontram os seus irmãos. E a tristeza que acontece é que os irmãos, que não eram flor que se cheire, olham ele de longe e falam: lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador. Por que eles falaram isso? Porque José, ele tem 2 sonhos, e na ânsia infantil ele comenta esses sonhos. O primeiro sonho, ele enxerga feixes, e que junto com seus irmãos eles estão catando os feixes, e aqueles feixes eles começam a se movimentar em círculo, e os feixes de José vai para o centro, e os 11 feixes se inclinam para José. Nesse momento José ainda não tem interpretação de sonhos, porque os dons espirituais eles vão nos acompanhando no decorrer da nossa vida espiritual. Jesus ele vai depositando aos poucos. Se você tem sonhos, amados, cultive, porque o Senhor está falando contigo. Louvado é nosso Jesus. Provavelmente o Senhor vai te dar no futuro interpretação de sonhos, assim como deu para José. E depois ele teve outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas, 12 com a dele, se posicionavam em círculo, e a estrela dele ficava no meio, e o sol e a lua e as 11 estrelas se curvavam, e a dele levantava. E ele comete o deslize na ânsia de agradar os irmãos, de comentar o seu sonho. E aí vem o segundo ensinamento: não compartilhe seus sonhos para quem não pretende participar deles. Se Deus te deu sonhos, se Deus te fez promessa, se Deus tem uma história contigo e te deu um indicativo e colocou no seu coração e arde no seu coração, não comente com quem não vai participar com eles, porque isso trouxe uma antipatia a mais. E a palavra nos fala que José, ele, como era o filho preferido, ele era muito certinho, e ele sempre comentava as estripulias dos seus irmãos. E o que acontecia? Os irmãos o odiavam mais ainda por ele ser um irmão certinho, aquele que fazia as coisas certas. E quando ele chegou ali, os irmãos tramaram e falaram até na morte de José. Tamanha era a maldade que tinha no coração dos seus irmãos e a inveja. Eu não sei se você passa por esse momento de que passou por pessoas invejosas na sua vida, mas às vezes vamos trabalhar aqui a pregação para entender o que acontece naquele momento. Rubens entra na frente e fala: não vamos ter sangue no nosso irmão, nas nossas mãos. E Judá tem a ideia, daquele momento passa uma comitiva ismaelita de mercadores, e eles jogam José numa cova, num poço vazio, sem água, e passa aquela comitiva, e eles planejam vender José por 20 ciclos de prata. Um escravo naquela época, ele era vendido por 30 ciclos. Muitas vezes você não é valorizado nem como deve ser valorizado por menos, amados. Mas Deus tem um grande valor para ti. Hoje é dia de agradecimento, amados. Vamos ter um coração contrito em agradecimento. E ele é colocado ali e levado como escravo para as terras do Egito. E eu quero te dizer o terceiro ensinamento que o Senhor colocou no meu coração. Quando Deus te esconder, não murmure. Quando Deus te esconder, não murmure, porque a estrada da derrota pode ser o início do caminho da vitória. Muitas vezes
sentimos escondidos, amados. Deus nos faz promessa, nos demora, mas existe uma necessidade de Deus de nos esconder, assim como fez com Elias. Elias teve um momento que ele se sentiu grande, derrotou os profetas de Baal, os profetas de Azerate, em números muito grandes, 400 aqui, 400 ali, e depois ele foi escondido numa caverna. Era necessário para que os inimigos não o devorassem e para preparar o caminho da vitória, porque Deus tinha um caminho da vitória, porque José tinha um sentimento de aliança. Amados, se eu sair daqui hoje e vocês guardarem na tábua do coração esse sentimento de aliança, de promessa. Hoje nós vemos tantas pessoas que estão aí fora, que esqueceram, ou que não querem ter compromisso de aliança com o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito grande. Mas vocês estão aqui, talvez em minoria, acreditando na promessa, porque o escolhido não tem escolha. Ele está aqui para ganhar a sua promessa, para conquistar a sua promessa, para ser governador, para ser grande, para ser colocado entre os grandes. É por isso que você está aqui hoje, meus amados. Não é menos do que isso. E aquele jovem de 17 anos, ele é levado para o Egito como escravo, e lá é comprado por um general de guerra do Egito, chamado Potifar, capitão de guerra do Egito, Potifar. Mas Deus era com ele, porque o escolhido, Deus é com ele, não tem escolha. Jesus é com ele. E aquele garoto, aquele menino, ele não se entregava, porque a primeira coisa que poderia acontecer era ele se revoltar. Eu estou numa família complicada. Eu sou injustiçado pelos meus irmãos. Eu fui colocado numa cova, num buraco, num poço. Eu vou me revoltar e agora eu sou vendido como escravo. E o que é muito triste nessa história é que naquele meio tempo Raquel tem outro filho, Benjamim, e no nascimento de Benjamim morre Raquel. E José era o único responsável, porque naquele clima familiar da tia Leia ou Lia e da serva Zilpa e Bila, ninguém era capacitado para cuidar de Benjamim. Quem cuidava de Benjamim basicamente era José. Imagina o coração de José naquela caminhada para o Egito, lembrando do seu pai, dos carinhos, da preferência do seu pai e também do seu irmão caçula. Quem cuidaria de Benjamim? Meus amados, eu estou colocando essa trajetória de José para que você entenda que nem sempre as amarguras da vida são motivo para que você revolte contra Deus, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Os planos de Deus na sua vida não podem ser frustrados. Independente do que acontecer, Deus é soberano e nós colocaremos a nossa vida nas mãos do Senhor. Louvado é nosso Senhor Jesus Cristo. E aquele menino, ele entra na casa de Potifar, e Potifar tinha uma mulher, e a palavra fala que ela era bonita, mas José era formoso também, e jovem e bonito. E o inimigo, ele não brinca de ser inimigo, porque nesse momento o inimigo entra em ação e já começa a colocar suas garras. Epa, essa história está ficando feia para mim, mas ele está queimado em nome de Jesus. E ali a mulher de Potifar começa a se engraçar para José. E o que é mais lindo é que José se mantém fiel à aliança. Em determinado momento, a mulher de Potifar arma uma armadilha de sedução para José, manda todos
todos os servos embora da casa. E a palavra nos fala que José, ele tinha liberdade na casa de Potifar e sobre as propriedades de Potifar. Ele era um excelente administrador. Aleluia! Ele não se entregava, amados, apesar das adversidades e por causa das dificuldades. E naquele momento ela cria um clima e fica sem roupa e vai para cima de José. E o mais lindo dessa passagem é que José, ele fala: como poderia fazer tão mal ao meu Deus e ao meu Senhor, que me deu liberdade sobre tudo nesta casa? Naquele momento, amados, ele consegue ter um sentimento de fidelidade em cima da tentação. E aí nós vamos para o quarto ensinamento. Não desvie o olhar quando a tentação chegar, porque o inimigo não brinca de nos tentar. Amados, a coisa mais difícil hoje é você desviar o seu olhar, porque nós temos inúmeras coisas que o inimigo hoje coloca à nossa visão. Se você perceber, uma das principais estratégias do inimigo são os nossos olhos. As mídias sociais, TikToks, Instagrams, tudo é relativizado pelos olhos. Em tudo tem mensagem subliminar. Em tudo ele é feito pelo inimigo para tentar te atrair e te desviar. E a mensagem que José passa nesse momento, ele sai correndo. Literalmente. Esse, para mim, é um dos maiores ensinamentos da Bíblia. Você não tem forças para lutar contra o espiritual, amados. Você não pense que o inimigo vai te mostrar uma tentação e você vai ficar ali e vai falar assim: eu vou resistir, eu vou conseguir. Você não foi trabalhado para isso, você não foi preparado para isso. Sozinho você não consegue, só com o amor de Jesus Cristo na sua vida. E para isso, o que José fez? Ele nos ensina a sair correndo. E naquele momento, a roupa dele, o casaco dele, a túnica dele, fica novamente lá nas mãos da esposa de Potifar. E Potifar não tem outra coisa a não ser colocar José preso na prisão. E mais uma vez ele vai para a prisão. E é muito difícil a vida desse garoto. Esse garoto, ele está ali, mas o que eu acho mais lindo na vida de José é que ele, com um limãozinho, ele faz a limonada suíça. É muito lindo, porque ele chegando lá, José, ele se encontra ali naquele momento de dificuldade, mas ele automaticamente começa a se tornar útil ao ponto de um carcereiro olhar para ele e falar assim: olha, te coloco para administrar aqui os prisioneiros e a minha prisão. E ele começa a administrar o cárcere. Olha que lindo. Ele faz limonada suíça com um limãozinho só. Ele não tem muitos recursos, mas ele faz da dificuldade uma coisa bonita, uma coisa linda. E naquele momento aparecem 2 presos na prisão. Eu estou tentando acelerar porque o tempo e a história é muito longa. E hoje é dia de agradecimento. E ele traz 2 presos, entram ali naquela prisão, um copeiro e um padeiro. E eles têm sonhos. O que é mais lindo é que nesse momento de sofrimento de José, ele já tem o dom do discernimento. Amados, com o passar do tempo e com a sua vida na presença do Senhor, o Senhor vai te acrescentando dons espirituais. Basta você permanecer. E os dons espirituais eram muito importantes para a vida de José. E o copeiro tem um sonho de 3 dias. E o padeiro também. Só que com o copeiro, ele interpreta que ele voltaria. O copeiro
Faraó, ele voltaria a servir Faraó. Ele volta a servir Faraó e o padeiro morreria. E acontece depois de 3 dias exatamente o que José interpretou. E ele lança uma mensagem para o copeiro: lembra-te de mim, porque sou injustiçado. Fui injustiçado pela esposa de Faraó, pelo meu servo e senhor, e também pelos meus irmãos. Lembra-te de mim. Mas nós temos ainda uma grande mensagem nessa história. Devemos aguardar o tempo de Deus. É a quinta informação, meus amados. Ainda não era o tempo. Ele ainda permaneceu preso por 2 anos. 2 anos. Muitas vezes nós queremos antecipar a nossa vitória, queremos antecipar a nossa história, mas Deus tem um tempo exato de nos exaltar. Ele tem um tempo exato de nos mostrar o quanto Ele é poderoso nas nossas vidas. E aconteceu isso depois de 2 anos. Quem tem o sonho é Faraó. E o copeiro era uma posição extremamente estratégica no mundo antigo. Todos os reis, eles tinham um homem que ficava ao lado 24 horas para provar e também servir Faraó, nesse caso o Faraó. E tudo aquilo que Faraó comia ou bebia tinha que ser provado antes pelo copeiro. E o que aconteceu? Naquele momento, Faraó tem um sonho, tem 2 sonhos. Vacas gordas saíam do Nilo e vacas magras comiam as vacas gordas. 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E depois ele teve um sonho de 7 espigas que saíam do rio também e saíam bonitas, formosas, e saíam 7 espigas feias, e as feias comiam as espigas bonitas. E o copeiro, que sabia dessa informação, ele se lembra, porque Faraó pediu todo o Egito que interpretasse aqueles sonhos. Ninguém sabia interpretar. E veio o copeiro e falou assim: eu tenho um. Me lembro que ele me interpretou o meu sonho na prisão. E manda chamar José. José chega lá e fala: o meu Deus vai interpretar esses sonhos. E ele interpreta 7 anos de fartura com 7 anos de dificuldade. E ele dá aí um indicativo além. Fala: olha, coloca um homem para que possa juntar os seus. E ele trama toda uma história com os seus irmãos. E ele pega os seus irmãos ali e praticamente simula uma situação ao ponto que eles teriam que voltar e buscar o seu irmão mais novo, Benjamim. E aí prendem eles naquele momento, e quando chega Benjamim, ele faz um jantar para que eles pudessem confraternizar. E naquele momento José não aguenta mais. Ele não aguenta mais e tem um estouro de choro. Mas o que é mais lindo, amados, é que José, ele tem um coração perdoador. Esse sentimento que Deus colocou no coração de José é um sentimento que ele tem para com a vida, amados. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, nos fala que nós somos de difícil convivência, mas o perdão é uma coisa necessária, porque assim como nós devemos perdoar, assim como Jesus nos perdoou, nós devemos perdoar. E Ele perdoa todos os seus irmãos, ao ponto de chegar para ele e falar assim: não foi vocês que fizeram mal, foi a vontade do Senhor que me trouxe aqui para que eu pudesse trazer todos vocês. Manda chamar meu pai Jacó. Louvado nosso Jesus Cristo. Então, amados, que possamos ter na tábua do nosso coração
essas mensagens, que você é um escolhido, e um escolhido não tem escolha. Se você está aqui hoje, Jesus te escolheu. Louvado o nome de Jesus. Você não é fruto do meio que você vive. Louvado é nosso Jesus Cristo. Não compartilhe seus sonhos com aqueles que não pretendem fazer parte dele. Se Deus te escondeu, não murmure, porque o provável caminho da derrota pode ser o início do caminho da vitória. Louvado é nosso Senhor Jesus Cristo. Não tente encarar o inferno de frente sem a ajuda de Deus. Louvado é nosso Jesus Cristo. E o último, transborde o cálice do perdão para beber o cálice do amor de Deus. Transborde o cálice do perdão para viver o grande cálice do amor de Deus. Jesus tem uma grande história hoje nas nossas vidas, e hoje é dia de agradecer. Eu gostaria de chamar aqui a minha esposa, que estou encerrando essa breve mensagem, que possamos refletir sobre a vida de José, um garoto que tinha um sentimento de reino, que tinha um sentimento lindo de aliança, que possamos guardar isso na tábua dos nossos corações. Sentimento de aliança é o que nos faz vir todas as vezes na igreja, comungar com o nosso Senhor Jesus, lembrar do sacrifício de Jesus Cristo e da aliança que Deus fez com as nossas vidas, que perdura até hoje e vai perdurar para a vida eterna. Amém. Louvado é nosso Senhor Jesus Cristo.